Deus amado, nós bendizemos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos e, ó Deus, por este projeto, pelo qual nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos faça bem-sucedidos para a glória do Teu nome e ajuda-nos, ó Deus, a servir aos nossos irmãos, suas famílias e seus filhos. Ser exaltado entre nós aqui, abençoa o tempo que teremos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero hoje falar no seguinte tema, o papel dos pais na educação, né? Tem muitos livros que tratam do assunto, né? Mas eu penso que um bom livro seja esse, né? Se for para fazer uma indicação quanto a isso, é o Família Guiada pela Fé. Basicamente, a tese dele é o que eu vou defender na noite de hoje, que responsabilidade pela educação pertence aos pais. Ele vai aplicar isso a várias áreas diferentes, né? Tem muitos outros livros excelentes, mas eu recomendaria esse daqui quanto ao assunto, tá bom? E eu queria começar a introduzir o tema dizendo o seguinte, ó, não é de hoje que o Brasil ele vive uma verdadeira crise na educação. Você percebe que há uma alternância de políticos no poder, né? Partidos, mas uma coisa eles reconhecem, eles têm um ponto em comum, que é, existe uma crise e essa crise precisa ser tratada, né? Só que uma coisa que nós precisamos admitir com honestidade é o seguinte, que o Estado até tenta fazer alguma coisa. Por que eu afirmo isso? Pelas cifras bilionárias que são investidas nessa área. Os gastos do Estado em educação chegam a ser impressionantes, irmãos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Ó. De 2013 para 2022, o gasto com educação passou de 452 bilhões de reais para 490 bilhões de reais. E aí, destes 490 bilhões, né, 73% foi destinado à educação básica, que é ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? 360 bilhões. Você olha 2024, ano passado, qual foi o gasto ou as despesas federais com educação? Giraram em torno de 110 bilhões. Bilhões. Só que aí você se pergunta o seguinte, será que esses investimentos se traduzem em excelência acadêmica? Será que o Estado investe e, em resposta, ele oferece ou produz uma educação de qualidade? Né? Infelizmente não, e nós sabemos bem disso. Basta olhar os dados das pesquisas, né? Então, para citar alguns dados importantes, o Brasil possui índices alarmantes de analfabetismo funcional. Pessoas diplomadas, mas que são iletradas. De acordo com o PISA, que é um programa internacional de avaliação de estudantes, os alunos brasileiros têm um desempenho satisfatório em áreas como leitura, matemática e ciências, ocupando posições, né, 52, 65 e 62 nessas disciplinas, né? Leitura, matemática e ciência, num ranking com 80 países. Então imagina, entre 80 países, o Brasil ocupa a posição 62, por exemplo, em se tratando de ciências, né? Então, academicamente, a educação brasileira deixa muito a desejar. No entanto, o problema não é só de ordem intelectual. O problema também é de ordem moral. Porque há muito tempo as escolas não são mais ambientes que contribuem para a formação do caráter e da virtude. Existe um colapso de disciplina, irmãos. Isso nós vemos a partir dos noticiários, do que circula nas redes sociais, né, no Instagram. Você vê iniciação sexual precoce, uso de drogas lícitas e ilícitas. E enquanto algumas gerações atrás, talvez a geração de vocês, a nossa geração, a geração dos nossos pais, quais eram os problemas de disciplina? Era se os alunos corriam no corredor, era se eles mascavam chiclete em sala de aula. Mas hoje em dia, irmãos, os pais enviam seus filhos à escola com temor no coração, especialmente as escolas públicas. Por quê? Porque elas não são mais um lugar seguro. Tanto pais como alunos são vulneráveis a abusos, agressões, estupros e assassinatos. E você vê isso confirmado pelos noticiários de hoje em dia. E aí eu estou levantando tudo isso para então lançar uma pergunta fundamental que é a seguinte, meus irmãos. Qual é o problema? Como a crise na educação pode ser, enfim, solucionada em nosso país? E a minha resposta é a seguinte. Esta é uma crise que é alimentada pela usurpação do Estado de um dever que não lhe pertence. O que é que eu quero dizer com isso? É que, ao contrário do que defendem hoje em dia, a educação não foi entregue por Deus ao Estado, mas foi entregue e confiada aos pais. E para isso, né, para defender isso,
eu pretendo apontar dois conceitos importantes. Eu pretendo resgatar o conceito bíblico de educação. O que é educação? E segundo, eu quero apontar o papel que os pais devem assumir na educação de seus filhos, um papel de protagonismo. Então, primeiro ponto, eu quero falar para vocês sobre a má compreensão do conceito de educação. Se você for pedir para uma pessoa hoje ela definir o que é educação, provavelmente, né, ela vai dizer com suas palavras, mas em tese, na cabeça das pessoas, ou na maioria delas, educar é escolarizar. Educação é sinônimo de escolarização. E aí a gente precisa se perguntar quando foi que isso aconteceu? Quando foi que a educação passou a ser entendida dessa forma? Aí nós vamos ao século XIX, na passagem do século XIX para o século XX, alguns teóricos da educação norte-americanos, eles iniciaram um movimento de ruptura com o modelo clássico e liberal de educação. Porque enquanto na educação clássica, que é uma tradição aí de 2.500 anos, né, qual era o objetivo? Era a formação integral do ser humano. Só que a mentalidade moderna e progressista de educação, ela adotou uma abordagem pragmática. Ou seja, a educação precisa ser usada como instrumento para o trabalho e para a socialização. Então, a educação foi instrumentalizada para servir ao trabalho e à socialização. John Dewey, um americano, que provavelmente foi o principal teórico da pedagogia progressista, ele insistia no seguinte, irmãos, a educação deve ser integrada às necessidades da sociedade. Em suas próprias palavras, a escola, olha só as palavras dele, é principalmente um instrumento de vida social. Ela deve representar a vida da comunidade em forma simplificada. E também ele disse, a tendência moderna é considerar a escola como meio de preparação para ocupações vocacionais. Nós podemos resumir a proposta pedagógica de John Dewey nesses 3 pontos, que são inserir o aluno no centro do processo educacional, substituindo ou ignorando a tradição cultural em que se encontra, educar o aluno de acordo com avaliações deterministas de aptidão, que prescrevem, ora, a preparação universitária, ora, a educação vocacional para outros, grosso modo, vocacionar o processo de educação, preparando o aluno para atuar, sobretudo, na economia. E uma coisa que eu quero que vocês percebam, irmãos, é o seguinte, essa abordagem pragmática, ela abandona a preocupação com a formação do indivíduo. O que é que eu quero dizer com isso? É que, na tradição clássica, a preocupação da educação é a formação integral do indivíduo. É o desenvolvimento da pessoa na virtude, na sabedoria, na eloquência. Só que na educação moderna, o grande propósito é tornar o homem apto a cumprir uma função social. Ou seja, não se trata mais de quem o indivíduo vai se tornar, mas principalmente do que o indivíduo pode contribuir à sociedade. Isso se dá com o avanço do modelo industrial, né? Tem vários fatores históricos importantes. O avanço do modelo industrial, o Estado ele foi se agigantando, e aí o sistema educacional passou a ser planejado em função da necessidade da economia, né? Da necessidade do mercado. Então, o foco da mentalidade progressista de educação, que é a mentalidade que está em vigor agora, que é aplicada nas escolas de nosso país. Qual é a mentalidade? O foco não é a formação integral do indivíduo. É o que esse indivíduo pode contribuir, como ele pode ser útil à sociedade. Então é uma pedagogia utilitarista. Ela abandona a preocupação com o ser e ela se preocupa especialmente com a produção desse ser. O que é que ele pode entregar? E, obviamente, essa pedagogia utilitarista é objeto de muitas críticas. Então, me permitam citar aqui alguns educadores norte-americanos, a exemplo de Neil Postman, quando ele diz o seguinte: as escolas passaram de instituições que ensinavam a razão e a reflexão para centros de treinamentos e habilidades necessárias à sobrevivência econômica. Na mesma direção, Anthony Eslon, inclusive esse livro foi traduzido, 10 maneiras de destruir a imaginação de seus filhos. Ele concluiu dizendo: os educadores modernos não querem formar homens, mas sim técnicos. Não lhes interessa o cultivo da alma, mas a eficiência
do sistema. Onde é que eu quero chegar, irmãos? É que o conceito de educação, acompanha a linha de raciocínio, ó, o conceito de educação passou por uma mudança drástica. E tem um livro bem curtinho chamado Emburrecimento Programado. Muito interessante. Onde o autor, chamado John Taylor Gatto, é esse mesmo o nome dele, que foi somente eleito 3 vezes professor do ano da cidade de Nova York. Então não é qualquer pessoa. Ele tem credencial para falar. Enquanto eu li o livro dele, eu comecei a entender qual é a intenção por trás da formação, tanto das escolas como da universidade. Porque ele diz o seguinte, o objetivo das escolas é produzir, através da aplicação de fórmulas, seres humanos formulares, que são passíveis de controle, cujo comportamento pode ser previsto e controlado. Ou seja, irmãos, o que é que a escola deseja? Formar seres inteligentes? Livres, pensantes, críticos? Não. A escola deseja produzir, formar seres previsíveis e controláveis, obedientes, que possam atender às demandas do mercado e do Estado. Então, engana-se quem pensa, é uma ilusão, que o propósito da educação moderna é formar seres pensantes, inteligentes. Isso é próprio da tradição das artes liberais. E indivíduos assim, irmãos, livres, críticos, criativos, eles são um terror para os educadores progressistas, né? Porque não são passíveis de controle. Então, até este ponto, eu quero que vocês entendam o seguinte, a pedagogia moderna, ela é pragmática, ou seja, ela direciona o processo de educação para a função social que as crianças podem atender no futuro. Isso faz toda a diferença no seguinte, veja, o tema da palestra é o papel dos pais, tá bom? Então entendam a linha de raciocínio. Se a criança precisa ser treinada para atender uma função social, aí a gente precisa levantar a seguinte indagação. Quem vai ensinar essa criança? Quem vai ser responsável por formá-la e vocacioná-la? Aí a resposta da pedagogia moderna são os especialistas. São os profissionais da educação que foram credenciados pelo Estado e são os únicos habilitados a guiar a criança com sucesso nesse processo. Aí você vê como na história, né, os padrões da história sempre se repetem. Já no século XIX, na Holanda do século XIX, Herman Bavinck, que é um teólogo reformado, ele começou a notar que o Estado estava fazendo todo o esforço para trazer a educação das crianças para as mãos dos especialistas, já no século XIX. E com o avançar da modernidade, as justificativas que começaram a surgir foram as seguintes. Olha, as demandas da educação na modernidade, elas são muito amplas. E a família não tem mais condição de atender. A família não pode atender as demandas da educação de hoje em dia. Aí olha só o que ele diz, ó. Isso é uma citação do Herman Bavinck, né? Falando dos argumentos que são utilizados para defender essa tese. Ele diz assim, ó, eles, que são os especialistas patrocinados pelo Estado, apontam todos os tipos de falhas e deficiências nas famílias comuns de classe média. Os pais não têm tempo, oportunidade ou aptidão para cuidar dos filhos, nunca estudam o assunto, não estão bem informados sobre higiene, fisiologia ou psicologia. A melhoria radical, alegam eles, ocorrerá apenas quando a educação dos filhos, logo após o nascimento, for confiada a especialistas e colocada nas mãos de técnicos. Irmãos, é exatamente o mesmo padrão de argumentos que são usados hoje, no Brasil, no século XXI. 2022, projeto de lei 2401/19, que regulamenta a educação domiciliar no Brasil. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas não tornou-se lei. E aí, em 2023, o projeto voltou a ser debatido, só que na forma de um novo projeto. Aí passou a ser discutido em audiências públicas na Comissão de Educação, e é claro, como sempre acontece, muitos órgãos e entidades educacionais vociferaram contra o direito natural e divino dos pais de assumirem a responsabilidade pela educação de seus filhos. E dentre esses órgãos que fizeram uma baderna contra o projeto de lei, está o SEMPEC, um órgão que não faz, completamente irrelevante, né, não faz a menor diferença,
Nenhum de nós o conhecemos, mas o governo julga que seu parecer é importante para a questão da educação. Chama-se Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Esse CENPEC emitiu uma nota técnica contra esse projeto. E eu quero que vocês percebam a similaridade entre o padrão dos argumentos que eram usados já no século XIX e que são usados hoje. Olha só o que é que eles alegaram. Falta, eu até coloquei aqui, ó. Falta preparo e formação acadêmica à maioria dos pais e responsáveis para gerir tecnicamente a aprendizagem de seus filhos. A profissão docente demanda domínio de conhecimentos teóricos e didático-pedagógicos. Cabe questionar como o MEC pretende avaliar a competência técnico-profissional de pais e responsáveis. Se você coloca o que o Bavinck escreveu ali no século XIX, na Holanda, e o que essa nota técnica assume, em essência é o mesmo argumento, irmãos. O que é que está acontecendo? É que o Estado ele impôs a tirania do especialista. Ele diz assim, ó, quem é que pode educar seus filhos? São os especialistas. Porque os pais não têm aptidão acadêmica. Os pais não têm formação pedagógica. Por isso, o mais sábio a fazer é tirar das mãos destes a responsabilidade e confiá-las àqueles que foram credenciados pelo Estado, aqueles que são formados, diplomados, porque eles têm condições de fazê-lo. E aqui um ponto muito importante, né? Eu preciso fazer esse adendo, uma vez que a palestra vai para a internet. Eu não estou negando, irmãos, em nenhum momento, que educar envolve o mínimo de preparo. Não estou negando isso em momento nenhum. O meu problema, e que é a tese central desta palestra, é que o conceito moderno de educação está errado. Por quê? Veja a sua experiência, né? A nossa experiência. O que é educar? Educar é basicamente você preparar uma criança para ela realizar provas e exames. Eu me lembro que no meu ensino médio, toda a educação que recebi na escola, ela me ensinava o seguinte, Jones, ó, gravite a sua vida em torno do exame do Enem. Sua vida gira em torno deste exame e você precisa a todo custo ser bem sucedido nesse exame. Ou seja, nós o estamos preparando para que você seja aprovado neste exame. Ocupe um lugar na universidade, então você atenda uma demanda social. Então, todo o processo que acontece nas escolas, nas universidades, é pensado na utilidade do ser humano. Então, tudo, irmãos, que acontece é pensado na utilidade. É utilitarista, é pragmático. Qual é o sinal de uma pessoa educada? Diploma. E, enfim, diplomada, ela está apta a encontrar seu lugar no mercado. Então, não me espanta se vocês, como eu, ouviram o seguinte, às vezes, da boca dos pais. Você precisa estudar, para quê? Para ter um emprego, ser alguém na vida, né? Se você parar para olhar o pressuposto por trás dessa afirmação, você chega à conclusão de que isso é uma meia-verdade. Estudar é fundamental. Ser útil à sociedade tem a sua importância, como eu vou falar mais adiante. Mas esse não é de longe, irmãos, o grande propósito da educação. Nós estamos no meio de uma confusão. E mais uma vez eu cito John Taylor Gatto, quando ele diz, se queremos mudar o que está rapidamente se transformando em um desastre de ignorância, temos de perceber que a instituição escolar escolariza, embora não eduque. É simplesmente impossível que educação e escolarização sejam a mesma coisa. Então, se enviamos os nossos filhos à escola, uma certeza devemos ter, eles serão escolarizados, mas não necessariamente serão educados. O conceito moderno de educação está equivocado. E aí eu passo ao segundo ponto. Qual é o papel, irmãos, do Estado na educação? Você já se perguntou sobre isso? Você já fez reflexões sobre o assunto? Porque este é um tema de extrema importância. Como é que um cristão deve enxergar a intervenção do Estado na educação? Será que é parte da vocação natural do Estado ou não? A quem pertence a tarefa de educar? Aos pais ou aos especialistas credenciados? E eu adianto a resposta dizendo o seguinte, que Deus, que é o Senhor soberano, ele não confiou
a responsabilidade da educação ao Estado, nem mesmo de forma compartilhada com aqueles que receberam tal direito. E eu peço permissão a vocês para dedicar um breve tempo para tratar sobre isso. Por que o Estado não foi ordenado a envolver-se e a assumir responsabilidade pela tarefa da educação? E a razão mais óbvia é porque não há uma única ordem na Escritura atribuindo essa responsabilidade ao Estado. Ou seja, Deus não entregou nem o direito nem a responsabilidade pela educação ao magistrado civil. Então, o que acontece quando o governo intervém em uma esfera de responsabilidade que pertence à família, como é o caso do Brasil? O que acontece quando o Estado passa a se meter numa esfera que não é sua por natureza? O Estado se torna um usurpador. E o Estado está pecando contra Deus. E a segunda razão, irmãos, que é uma consequência da anterior, é que Deus delimitou com clareza qual é a esfera de atuação do Estado. A tarefa do magistrado civil não é educar. E é o que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos. Primeiro parágrafo ali do slide. Ele diz, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Portanto, o Estado foi instituído por Deus com um propósito: promover justiça, punindo os malfeitores. Não por acaso, veja a linguagem que o apóstolo Paulo usa. É ministro de Deus e está empossado da espada. Para que serve uma espada? Para fazer carinho? Espada serve para ferir, para matar. E a Confissão de Fé de Westminster, o parágrafo logo abaixo, ela, no seu capítulo 23, que trata sobre o magistrado civil, sobre o governo, ela diz: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com poder de espada para defesa e incentivo dos bons, e castigo dos malfeitores. Então, irmãos, essa é a esfera de atuação do Estado. Ponto. Deus assim o determinou. Só que o que é que nós vemos acontecer com frequência no nosso país? É o Estado assumir uma postura intervencionista. Não só na educação, mas em muitas outras esferas que não lhe pertencem. Né? E aí, quando nós vemos isso acontecer, irmãos, a história está aí para nos provar que todo Estado que interfere na educação tem propósitos totalitários e tirânicos. Todo Estado, Letícia, que deseja apossar-se da educação, ele tem propósitos totalitários. Porque o Estado totalitário vê a si mesmo como cuidador natural das crianças. Ele se vê como pai da criança. Ele tem o direito de posse. Mas essa é uma ideia presente na nossa Constituição Federal. Olha a importância, às vezes, né, de lermos os documentos do nosso país. Às vezes é uma leitura meio chata, né? Mas olha só que coisa, né? Falamos na semana passada sobre o mito da neutralidade. Todos, sem exceção, têm uma cosmovisão, né? E você vê que há uma cosmovisão humanista impregnada na Constituição Federal da República do Brasil. Por exemplo, o artigo 205 diz o seguinte, olha só, presta atenção na escolha das palavras. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Dever do Estado e da família. Ou seja, tenta avaliar a afirmação à luz do que vimos até aqui. O Estado arroga para si um dever que não lhe pertence, porque o Senhor, que é soberano sobre as esferas, disse: a educação não pertence ao Estado. Mas na Constituição brasileira, o Estado diz assim: a educação me pertence. Segundo, o Estado se coloca antes da família. Dever do Estado e da família. O Estado se coloca como mais responsável pela educação das crianças do que seus próprios pais. É um Estado paternalista.
e até mesmo cristãos, dentro da igreja, eles vão ter sérias dificuldades com pessoas que se opõem a isso, dizendo, ora, o Estado tem de assumir. Elas se acostumaram tanto com um Estado gigante intervencionista que eles não veem nenhum tipo de problema, né? Afinal de contas, as coisas sempre foram assim. Mas aí, um teólogo norte-americano, ele levanta uma objeção que é muito importante. Olha, presta atenção no que ele diz, ó. Eu acho que não está aqui também. A teoria, presta atenção, de que as crianças da comunidade são de responsabilidade da comunidade é pagã. Deriva-se da Esparta pagã e da República pagã de Platão e está ligada, por sequência lógica e regular, à dissolução do laço conjugal. Traduzindo suas palavras difíceis, ele está dizendo a ideia de que as crianças pertencem ao Estado não é cristã, não é bíblica, é pagã. Tem origem pagã. E é justamente essa teoria pagã, meus irmãos, que vem sendo abraçada por estados totalitários para separar os pais de seus filhos e monopolizar a educação. Você quer um exemplo? Essa foi a estratégia usada por Adolf Hitler. Para implementar o sonho de um Estado nazista, Hitler reconheceu a importância de ganhar e treinar as crianças. E nas palavras dele, acompanha a leitura, quando um oponente declara "não passarei para o seu lado", disse Hitler no discurso em 6 de novembro de 1933, eu calmamente respondo, seu filho já nos pertence. E você? Você passará. Seus descendentes, entretanto, agora estão no novo campo. Em pouco tempo, eles não conhecerão nada além da nova comunidade. E em 1º de maio de 1937, ele declarou, este novo Reich não entregará a juventude a ninguém, mas a tornará para si mesmo e lhe dará sua própria educação e o seu próprio crescimento. E o marxismo, ele tem o mesmo modo de operação. Ele propõe uma educação centralizada onde o Estado é o educador. Aí tem um livro famoso chamado Princípios do Comunismo, que foi publicado em 1847, e Engels defendeu o seguinte, a educação, preste atenção, ó, a educação de todas as crianças, tão logo atingissem idade suficiente para dispensar o cuidado materno em instituições nacionais e à custa da nação. Vocês percebem também como essas coisas se fazem presentes no nosso país? Por que a pressão no nosso país, por exemplo, em remover as crianças o quanto antes da convivência familiar? Por que a pressão por reduzir a chamada idade escolar? Porque essa é uma estratégia marxista de controle educacional. Você, o quanto antes, você remove a criança do cuidado materno, da proteção parental. E assim elas ficam livres e vulneráveis para serem doutrinadas numa cosmovisão anticristã e demoníaca. Então todo Estado totalitário, meus irmãos, ele tem o mesmo objetivo. Ele quer separar o seu filho de você. Ele quer minar a sua autoridade na educação dos filhos que Deus o deu. E aí a gente chega à seguinte conclusão. O Estado é um usurpador. Vocês concordam comigo? O Estado é um usurpador. Mas a omissão, a indiferença de muitos pais hoje em dia torna o trabalho do Estado muito mais fácil. Indiferença, omissão, desleixo completo. Quanto mais a família, especialmente o pai, fracassa em compreender e assumir a responsabilidade pela educação, mais o Estado se mostra disposto a ocupar esse papel. É como se ele dissesse, pai, você não vai assumir? Você vai permanecer omisso, negligente? Tudo bem, eu estou disposto a assumi-lo por você. E modéstia à parte, eu faço isso melhor do que você. Pode deixar comigo. Ferramenta de controle, irmãos. E aí nós somos acostumados a pensar que nós estamos fazendo um favor aos nossos filhos. Um favor a nós mesmos quando nós enviamos nossos filhos para serem educados pelo governo em suas escolas e com seu currículo, porque fomos ensinados desde cedo. O Estado sabe o que está fazendo. Deixe nas mãos do Estado
e ele sabe o que vai fazer. Confie. Só que o ponto é, a educação não foi confiada ao magistrado civil. E aqui eu chego ao terceiro e último ponto, e eu quero responder a pergunta, o que é realmente educação, Bia? Então, eu falei que há uma má compreensão no conceito. Educar de longe é escolarizar. Certo? Segundo, o Estado ele não tem dever, responsabilidade quanto a esta tarefa, pois foi confiada aos pais. E agora eu quero definir, eu quero chegar a um conceito. O que é realmente educação? E me permitam corrigir qualquer mal-entendido. Repito, não estou descartando a importância dos nossos filhos serem formalmente treinados em matérias como geografia, matemática, português, e eu reconheço que isso envolve preparo. Na palestra anterior eu falei sobre isso. Quando falamos de educação cristã, nós estamos falando da apresentação de toda e qualquer verdade e fato a partir da perspectiva cristã, estando o currículo sujeito à revelação de Deus. Então não estou dizendo não é importante. Não é importante aprender estas matérias, não é importante ter o mínimo de preparo. E da mesma forma, eu não desprezo a necessidade dos nossos filhos crescerem prontos para serem úteis na sociedade. Certo? É o que nós esperamos. São objetivos importantes na educação cristã, irmãos. Eles serem apresentados a todo fato e a toda verdade e eles serem treinados para serem úteis. São os objetivos da educação cristã. É o que nós sonhamos em realizar pelos nossos filhos. Mas eu reforço para vocês, essa não é a principal preocupação. Quando você pensa na educação do seu filho, qual é a sua principal preocupação? É tornar seu filho útil? É muni-lo com uma habilidade simplesmente para que ele não passe fome? Ora, este é um propósito legítimo, mas não pode ser o principal. Porque educação se trata da formação integral de um ser humano, de um indivíduo. Então, eu quero, a partir deste ponto, defender o seguinte: educação é discipulado. Simples. Educação, Jones, é discipulado. E este discipulado foi confiado a quem, meus irmãos? Aos pais. Os pais são responsáveis por discipular seus filhos. Aí você me pergunta, pastor, como você chegou a essa conclusão tão simples? Primeiro, a partir do significado dos termos. Olha só que coisa curiosa. A palavra educação, irmãos, bem como toda a língua portuguesa, tem origem no latim. E o termo educação deriva do termo latino educare. O que é que significa educare? Nutrir, criar, fazer crescer uma criança, por exemplo. Então, educar é o processo de conduzir alguém à maturidade, de despertar a sua potencialidade, de formá-la intelectual e moralmente, a fim de que ela ocupe um papel importante na vida, né? Que ela desempenha um papel importante para a vida em sociedade. Aí nós vamos ao termo aluno. Sabe de onde vem o termo aluno? Vem do termo do latim, discípulos. Olha só, discípulos. Todo aluno, irmãos, naturalmente é discípulo de alguém. Todo aluno é um discípulo. E o Senhor Jesus, ele confirmou esse fato quando em Lucas capítulo 6, verso 40, ele disse o seguinte: o discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. E aí, na mesma linha, o sábio em Provérbios, o versículo que imagino todos vocês conhecem: ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então a pergunta: quem Deus ordenou para nutrir, criar, conduzir a criança no caminho que ela deve andar? Qual é a resposta que as Escrituras Sagradas dão? A educação, discipulado do filho foi confiada aos pais. Este é um dever dos pais. E aí, com um pouco mais da paciência de vocês, eu vou defender a partir de 3 pontos breves. Educação é discipulado. E o que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, educação é transmitir uma cultura. Educação é enculturação.
O Emerson vai falar melhor sobre isso, né? Até fiquei me podando para não me estender muito nesse ponto, porque ele vai tratar aí com mais propriedade. O que é que eu tenho em mente com o termo enculturação, irmãos? E aí, não podemos tratar o termo sem ter contato com esses dois textos das Escrituras. O texto de Deuteronômio 6, inicialmente, nos ajuda a entender esse conceito. É o Shema, é a confissão de fé do povo judeu. E o que está registrado aí? Acompanha a leitura. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, irmãos, temos aqui a essência da educação. Note que o povo de Israel é ordenado a confessar, a amar e a guardar a palavra de Deus em obediência. Certo? Só que logo na sequência, Deus dirige uma ordem clara aos pais. E ele diz, é responsabilidade de vocês ensinar esta palavra e estes mandamentos que eu hoje lhes ordeno. Estas palavras devem estar no seu coração e vocês vão transmiti-las, ensiná-las aos teus filhos. Vocês vão inculcar. Que inculcar, né? Eu li assim algumas interpretações diferentes. Tem quem diga que inculcar é você afiar por meio de atrito, né? Como se você fosse afiar uma lâmina numa pedra, por exemplo. Mas a maioria dos teólogos e exegetas, eles vão dizer que inculcar é repetição. É repetir. É você repetir o tempo todo uma verdade, ao ponto daquela verdade estar presente na mente, no coração das crianças. Então, quando os pais deveriam inculcar? Em momentos pontuais, Moisés diz, é o tempo todo. E aqui eu quero que vocês percebam, ó, vocês percebem como nesse ponto, se isto é educação, a Bíblia rompe completamente com o que a modernidade diz ser educação. A educação não está restrita a algo que acontece num momento específico, nas mãos de pessoas específicas. Antes, aqui nas Escrituras, está dizendo, ó, a educação é uma obra de dedicação integral. Letícia, você nunca para de educar o Davi. Porque educação acontece o tempo todo. Acontece quando nos sentamos à mesa e inculcamos a verdade de Deus. Quando andamos pelo caminho, quando sentamos e nos levantamos, Moisés está dizendo, em todos os momentos possíveis, os pais aproveitam as oportunidades de passar as palavras que estão no seu coração ao coração de seus filhos. E aí nós vamos a Efésios capítulo 6, que é o texto que está aqui, ó. É a mesma mentalidade educacional que passa do Antigo para o Novo Testamento. Quando diz, ó, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O Emerson vai falar mais sobre isso, né? Não vou nem me estender. Pais aqui é o papai, é o homem, certo? E o apóstolo Paulo está dirigindo esta ordem especialmente aos homens. E o termo traduzido por disciplina é paideia, que é o termo que os gregos empregavam para educação. O que era educação para os gregos? Paideia. Paideia não era só formação intelectual, irmãos. Não era só você ser treinado em habilidades do intelecto. Olha só, é a transmissão da totalidade dos amores, das normas e dos valores de uma cultura. Não é só a mente que era informada. Era transmitida os valores, as normas, os amores e o culto de uma cultura. Então, se a criança grega era formada na paideia para ser um cidadão da polis, da cidade, o que é que Paulo espera da paideia do Senhor? É que os nossos filhos sejam treinados como cidadãos do reino de Deus. E aí nossa responsabilidade como pais é transmitir a cultura do reino de Deus e o culto ao Senhor aos nossos filhos. Como é que acontece isso hoje, meus irmãos?
Como é que nós educamos nossos filhos na paideia do Senhor? Levando-os para a igreja uma vez por semana? Fazendo culto doméstico de vez em nunca? Mencionando raramente as Escrituras na nossa casa e no nosso viver diário? Nos contentando em orar nas refeições? Irmãos, é você pegar a criança, você imergir ela num estilo de vida completamente saturado pelas Escrituras. É você treinar a criança a enxergar o mundo a partir da cosmovisão cristã. E do momento que ela se levanta até o momento que ela vai deitar, Deus, a sua lei, suas normas, os valores, a Escritura, a verdade, fazem toda a diferença na vida da criança. Toda a instrução que ela recebe, em todos os momentos, está condicionada ao Senhor. Ela vive na paideia, na cultura do reino. E embora uma escola cristã seja parte da paideia, o que nós vamos fazer aqui é colaborar com os pais, para que as crianças elas sejam enculturadas na cultura do reino de Deus. Mas isso é, antes de tudo, uma tarefa dos pais, que é transmitir a cultura do reino ao coração dos seus filhos. Primeiro, educação é transmissão de cultura. Segundo, educação é imitação, porque os filhos imitam seus pais. Alguém discorda disso? Os filhos imitam seus pais? Se educação é discipulado, irmãos, é inevitável, o discípulo vai se tornar como seu mestre. Jesus disse, eu li para vocês o versículo, todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Mas vocês concordam que o contrário também é verdade? Aquele que é mal instruído será como seu mestre, seu mau mestre também. Então, a imitação faz toda a diferença no discipulado. E se você tem filhos, e todos nós temos, você sabe do que eu estou falando. Porque com o tempo e com a convivência, nossos filhos assimilam nossas virtudes e especialmente os nossos defeitos. Não é assim que acontece? E um detalhe muito importante, isso não acontece por osmose. Não acontece, eu tenho dificuldades em controlar-me. Aí você acha que passou por osmose e sua filha é esquentadinha? Não. Eles vêm e reproduzem. Eles vêm e imitam. Porque discipulado funciona assim. E discipulado cristão funciona a partir da mesma dinâmica. Imitação. Tanto que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, olha só, né, tenta seguir minha linha de raciocínio aqui. Ele diz assim, o propósito eterno da salvação é fazermos semelhantes à imagem de seu Filho. Deus quer nos fazer perfeitos à imagem de Cristo. E uma vez unidos a Cristo espiritualmente, nós passamos a ser mais e mais conformados com Cristo. É o que está acontecendo com você hoje, se é crente. Todos nós somos, espero, né? Estamos sendo santificados. Deus vai consumar esse propósito no futuro, mas hoje ele já começou a conformar-nos à imagem de seu Filho. E como eu preguei um dia desse, acho que foi no domingo retrasado, qual é a evidência de que somos de Cristo? Se andamos como ele andou. Se vivemos como ele viveu. Isso marca profundamente os relacionamentos, irmãos. Por exemplo, Paulo, ele foi exortar a igreja de Corinto dizendo assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele exortou os efésios da mesma forma. Sede, pois, imitadores de Deus. Então é curioso porque Paulo ele se comporta como pai espiritual daqueles que ele gerou em Cristo. Eu preguei o evangelho para você, eu sou seu pai na fé. Ele se sente no dever, na responsabilidade de cuidá-los, né? E de imitar Cristo, servindo assim de exemplo para os seus. E aí eu, pensando sobre esses textos, eu me perguntei, não é exatamente, irmãos, o que nós somos chamados a fazer também para nossos filhos? Você já ouviu aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Irmão, ser pai e mãe não é dizer isso. Não é você falar a verdade, mas desfigurar a verdade pelo teu procedimento. Somos nós que oferecemos aos nossos filhos uma referência de como eles devem viver. Um padrão. Nós somos um espelho que vai influenciar profundamente a formação do caráter, da identidade e dos hábitos do nosso filho. Por isso, o melhor que você pode fazer por seu filho, Jones, Bia, Letícia, é nos certificar de que imitamos a Cristo. Nós imitamos a Cristo.
que exatamente você quer dizer, pastor? Como é que nós imitamos a Cristo? Nós imitamos o seu amor pelo Pai, sua devoção à comunhão, seu repúdio ao pecado, seu zelo pela pureza. Nós reproduzimos as virtudes de Cristo: graça, misericórdia, amor, perdão, compaixão, longanimidade. Nós andamos como Cristo andou, reproduzimos as virtudes de Cristo. Só que eu sei que tudo isso é um desafio, meus irmãos, porque somos pecadores, os pais e os filhos. Somos pecadores. Mas uma coisa maravilhosa que me anima sempre que eu me deparo com um desafio, uma ordem de Deus, é a seguinte: o Deus que ordena é o Deus que dá graça para atender às suas ordens. Então, você, eu, que somos pais fracos e imperfeitos, na nossa imperfeição, por graça de Deus, através da nossa vida, nós podemos servir como um retrato do Salvador perfeito. Conduzir nossos filhos. E nisso, irmãos, tenhamos um pensamento pactual. Quando nós vivemos assim, Deus nos usa como instrumentos de salvação. Porque você não é a razão da salvação de seus filhos. Teu filho não vai ser salvo simplesmente pela eficiência da tua criação, mas Deus nos chama a imitar aquele que é a salvação dos nossos filhos, que é Cristo. E quando nós o imitamos, nós facilitamos o agir da graça salvadora. Nós tornamos o coração dos nossos filhos, nós cooperamos para torná-los mais sensíveis e receptivos à graça salvadora de Deus. E quem além de nós, irmãos, está qualificado para essa tarefa? Se somos nós quem vivemos com os nossos filhos. Então eu creio que uma preocupação que devemos ter é a seguinte: quem os nossos filhos imitam? O professor? O professor não cristão? E por fim, eu prometo ser bem breve nesse ponto aqui, tá? A educação como formação da piedade. Irmãos, esse é o ponto. Qual o foco da educação, Jones? Qual é o propósito principal? É a piedade. Porque convenhamos, eu pergunto a você, você quer ter um filho diplomado, mas nada virtuoso, Jones? Você quer ter um filho bem-sucedido financeiramente, mas que não tem um pingo de piedade? E é surpreendente porque é como muitos pais cristãos pensam. Eles se contentam em ver que seus filhos são bem-sucedidos financeiramente, deram certo na vida, quando a Escritura nos diz, esse é na verdade um grande fracasso. Se tem um diploma, mas não tem virtude e piedade, aconteceu um fracasso. Qual é o fim pelo qual todas as coisas existem? Breve Catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo, alegrar-se nele para sempre. Irmãos, o homem foi criado para a glória de Deus. E isso faz toda a diferença na nossa definição de educação. Tenta lembrar, você lembra a educação moderna de educação? O conceito moderno de educação? Olha só o que diz esse teólogo. Educação é o alimento e o desenvolvimento do ser humano em sua totalidade para o seu fim adequado. Qual é o seu fim adequado? A glória de Deus. Esse fim deve ser concebido corretamente, a fim de compreender o processo e até mesmo o fim terreno do ser humano é predominantemente moral. Qual é o fim para o qual o homem foi criado? Qual é o fim da educação? É dar glórias a Deus em todas as dimensões da sua existência. E isso só pode ser alcançado se fizermos da piedade o objetivo central da educação que damos aos nossos filhos. Que piedade, irmãos? A gente poderia gastar aqui muito tempo só definindo piedade, né? Mas eu vou recorrer ao gigante. João Calvino disse: a verdadeira piedade consiste em um temor sincero a Deus, unido a um amor verdadeiro. J. Packer, que é um teólogo anglicano, olha só, essa definição eu achei a melhor de todas. Piedade é a resposta apropriada ao conhecimento de Deus. Adoração, obediência, confiança e amor.
Piedade é a resposta ao conhecimento de Deus. Conhecemos a Deus e como reagimos. Ele diz em adoração, confiança, obediência e amor. Isso é piedade. E esse é o propósito da educação cristã, irmãos. Cultivar, exercitar nossos filhos na piedade, para que eles possam amar e servir a Deus. O propósito da educação cristã é cultivar e exercitar nossos filhos na piedade, para que eles possam amar e servir a Deus. E aí, falando de amar, sabe como é que os antigos entendiam a educação, Jones? Como moldar os amores. A educação era uma educação no amor. Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da história cristã da igreja, ele dizia que o homem precisa ter amores ordenados. Porque se coisas erradas ocuparem lugares que não lhe pertencem no coração, isso vai resultar em amores desordenados. E quem deve ocupar a posição primordial em nossos amores? Deus. O que é que Jesus disse? Qual é o primeiro mandamento? O principal deles. Ama o Senhor, o teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, com todo o entendimento. A reprodução de Deuteronômio. Ama o teu próximo como a si mesmo. Como é que nós formamos crianças piedosas, irmãos? Quando nós moldamos os amores delas. Quando nós a formamos e as treinamos para que, acima de tudo e primordialmente, amem a Deus de todo o seu coração. Integralmente, com tudo que elas são e possuem, com todo o esforço, amem a Deus. É assim que formamos crianças e adultos piedosos, irmãos. Quando nós as apresentamos ao amor a Deus e quando em Cristo, quando a gente se propõe a fazê-lo em Cristo, porque fora de Cristo não há formação integral do ser humano. É em Cristo que nós apresentamos os nossos filhos a bondade, a verdade e a beleza. E aí nós formamos seres integrais, intelectuais, sábios, eloquentes, virtuosos, piedosos. E assim nós preparamos os nossos filhos para exercerem domínio, para serem úteis. Mas não antes de gastar todo o esforço possível para que eles sejam piedosos. Qual é a vocação da Maria e da Aurora, Bia? Qual é a vocação da Sofia e da Alice? É viver para a glória de Deus. E aí nós despertamos e treinamos o potencial delas, para que elas sirvam à sociedade, para que elas sejam úteis, mas especialmente para que elas deem glória a Deus em tudo o que fizerem. Educação é discipulado, irmãos. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, graças te damos. Ajuda-nos nessa missão tão preciosa, Senhor. No nome de Jesus. Amém.